Fala galera, meu nome é Ralhan Vieira, eu sou aluno do CAP, Campus Avançado de Patu, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UER. Estou aqui para trabalhar algumas questões do assunto de função exponencial. Questões essas propostas pelo professor e mestre da Universidade Antônio Josimar. Então vamos às questões. O primeiro problema que eu quero trabalhar aqui, envolvendo função exponencial, vai trabalhar um pouco da lei do resfriamento de Newton. Então, a lei do resfriamento de Newton estabelece que quando um corpo é colocado em um ambiente mantido a temperatura constante, sua temperatura varia de modo a ser a mesma do ambiente. Há uma taxa proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. Num certo dia, a temperatura ambiente era de 30 graus. A água que fervia a 100 graus numa panela, 5 minutos depois de apagado o fogo, ficou com a temperatura de 60 graus. Qual era a temperatura da água 15 minutos após apagado o fogo? Então, vamos tentar interpretar o que a questão está dizendo. Ela trabalha a respeito de uma temperatura inicial, onde após desligar a panela, a água está com 100 graus, porque estava fervendo, e a temperatura ambiente é 30, que é uma constante. Após 5 minutos, essa temperatura ambiente, ela passa de 30, essa temperatura da panela, ela passa de 100 graus para 60 graus. E ele questiona, após 15 minutos, qual vai ser a temperatura da panela? Bom, então vamos analisar os dados informados da questão. A temperatura inicial, a ambiente é de 30 graus, a da panela, 100 graus. Após 5 minutos, a ambiente, claro que vai se manter, mas a da panela ocorre uma variação para 60 graus. E ele questiona, após 15 minutos, qual vai ser a temperatura da panela? É lógico que o ambiente vai se manter. E ele vem trabalhar nessa questão a respeito da lei de resfriamento de Newton. O que é que essa lei trata? Essa lei vem tratar que a derivada do tempo sobre a derivada da temperatura sobre a derivada do tempo é proporcional à variação da temperatura do corpo pela temperatura ambiente. O que isso quer dizer? Que a taxa de variação da temperatura ou a velocidade de resfriamento do corpo vai ser proporcional à diferença de temperatura do corpo com o ambiente. Então, se for trabalhar com a questão por essa fórmula, seria uma coisa mais complicada. Mas existe uma outra maneira de podermos trabalhar aqui por meio de função exponencial. Vamos usar isso. Primeiramente, dentro dessa fórmula, veja que eu tenho a temperatura do corpo, que é T maiúsculo, menos a temperatura ambiente, TA. Vamos chamar isso de D entre parênteses T, ou seja, a variação da temperatura entre o corpo e o ambiente num instante T. Então vamos falar que essa variação é D, de diferença. Certo? E sabendo que pela lei de resfriamento de Newton nós temos que essa variação de temperatura do corpo e ambiente com um acréscimo de um certo H no tempo, vai depender apenas desse acréscimo, temos a certeza que a função aplicável nesse caso é exponencial, ou seja, é na forma AT vezes B, onde T é o tempo e D seria a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente, certo? Então vamos usar essas ideias e vamos trabalhar a questão. Primeiramente, nós temos que essa é a forma geral que eu vou trabalhar. Mas eu preciso encontrar os dados ou os coeficientes dessa função. Eu tenho A elevado a T vezes B. O T vai variar, o B é uma constante fixa e o A também. Eu tenho dois coeficientes. Mas como encontrar? Vamos usar os dados da questão. Eu tenho que no instante zero, a temperatura do corpo vai ser de 100 graus. A do ambiente, 30. Então a variação vai ser de 70 graus. No instante de 5 minutos, eu tenho a temperatura da água de 6, a do ambiente de 30. Logo a variação, 30 graus. E em 15 minutos, eu não sei a temperatura da água, mas eu sei que a do ambiente se mantém. Então, se eu encontrar a variação em 15 minutos, eu posso encontrar a temperatura da água.
É isso que vamos tentar fazer. Vamos substituir os valores nessa forma geral e vamos tentar encontrar os coeficientes. Sabendo os coeficientes, podemos encontrar a variação ou diferença de temperatura no instante de 15 minutos. Então, para 0 minutos, eu tenho os seguintes dados. Eu tenho D de 0 vai ser igual a A elevado a 0 vezes B. Mas A elevado a 0 é 1. E a questão informa que D de 0 é 70. Então, eu posso simplesmente afirmar, como A elevado a 0 vai ser 1, eu tenho B, sobrou de um membro, e 70 no outro membro. Então, B vai ser igual a 70 graus. Então, já encontramos um coeficiente. Falta encontrar A. Então, para encontrar A, vamos usar o segundo caso, para 5 minutos. Então, substituindo, eu tenho que a diferença em 5 minutos vai ser A elevado a 5 vezes 70. A diferença em 5 minutos é informada também na questão, é 30. Então, eu tenho 30 que vai ser igual a A elevado a 5 vezes 70. Eu posso isolar o A elevado a 5 porque eu quero encontrar ele. Eu quero encontrar o A. Então, eu tenho que A elevado a 5 é 30 sobre 70. Ou seja, cortando os zeros, A elevado a 5 é 3 sobre 7. Mas eu tenho que isolar o A. Eu preciso retirar esse expoente 5. Para isso, eu passo 5 para o outro membro na forma de uma raiz. Então, raiz quinta de 3 sétimos vai ser igual a A. Então, A vai ser igual a 3 dividido por 7 elevado a 1 quinto. Ou seja, o que é isso? Eu posso transformar uma raiz, lembra, propriedade exponencial. Eu posso transformar uma raiz em um expoente, de modo que o número que eu tenho na raiz, eu tenho esse número, ele vai ser elevado ao seu expoente dividido pelo expoente da raiz. Ou seja, eu vou ter o número dentro da raiz que vai ser elevado a uma fração entre o seu expoente e o expoente da raiz. No caso, 1 quinto. Então, eu tenho A vai ser 3 dividido por 7 elevado a 1 quinto. Encontramos o A. Substituir na forma geral, encontramos os dois coeficientes. E assim só dependemos do tempo, para assim encontrarmos a variação em 15 minutos. Fechamos a questão, é só substituir. Então a forma geral vai ser D, a diferença em instante de tempo vai ser igual a 3 sétimos elevado a T sobre 5 vezes 70. Então para 15 minutos, qual vai ser? Basta substituir. D de 15 vai ser 3 elevado a 7. 3 sobre 7 é elevado a 15 sobre 5. 15 sobre 5 é 3 vezes 70. Então eu tenho D de 15 vai ser 3 sobre 7 elevado a 3. Lembre, propriedade exponencial. Se uma fração é elevada a um determinado expoente, numerador e denominador também são elevados, distributiva. Então eu tenho D de 15 vai ser 3 elevado a 3, 27. 7 elevado a 3, 343, vezes 70. 27 vezes 70, 1890. Então, D de 15 é 1890 sobre 343. Então, D de 15 vai ser aproximadamente 5,5 graus. Encontramos a variação da temperatura no instante de 15 minutos. Fechou a questão? Não. Encontramos a variação da temperatura. Precisamos encontrar a temperatura da panela nesse instante. Então, nós temos, como foi mostrado na tabela, que x menos 30 vai ser a variação da temperatura no instante de 15 minutos. Encontramos 5,5. Só substituir. Então, x menos 30 é 5,5. Logo, x vai ser 35,5 graus. Passa o 30 para o outro lado, soma 35,5 graus. É a temperatura da panela no instante de 15 minutos. Então, esse é o primeiro problema aqui trabalhado. Certo? O segundo problema trata de meia-vida. A meia-vida do isótopo radioativo do carbono C14 é de 5.500 anos. Que percentual de massa original de C14 restará em uma amostra após 10.000 anos? Questionamento. Vamos tentar resolver. Vamos analisar primeiramente o que é que a questão nos passa. Vem falar a respeito de meia-vida do carbono 14, que aqui fala que é 5.500 anos. O que isso quer dizer? Meia-vida é um conceito da química onde, após um período de tempo,
certo elemento químico ele perde metade de sua massa, diminui metade da sua massa. Então, a massa do carbono 14, após 5.500 anos, será reduzida pela metade. Podemos esboçar isso no gráfico. Como seria? Então, no tempo x e numa massa f de x, eu tenho 0 anos. No instante inicial, eu tenho a massa inicial. Mas após 5.500 anos, essa massa é reduzida pela metade, ou seja, multiplicada por 1 sobre 2, 0,5. Aumentando mais 5.500 anos, essa massa que restou é reduzida novamente pela metade. Então eu tenho a metade da massa inicial. Perceba, desse movimento de 0 a 55 anos, de 0 a 5.500 anos, de 5.500 anos a 11.000 anos, eu tive um acréscimo de 5.500 para cada uma dessas linhas da tabela, do quadro. Então, veja que aumentou 5.500 anos, certo? Uma soma, uma PA. Então, eu tenho que o tempo é determinado por uma PA de 5.500 anos, que seria justamente a variação que iria ter de um membro para o outro. Analisando a massa, veja que eu tenho um acréscimo constante aqui também. Só que em vez de ser uma soma, eu tenho uma multiplicação. Veja que da primeira linha do quadro para a segunda, eu multipliquei por 0,5. E da segunda para a terceira também multipliquei por 0,5. Então eu tenho também aqui uma PG. Eu tenho aqui uma PG, de modo que ela sempre varia de 0 em 0,5. Veja, uma PA e uma PG. Qual é a função que transforma PA em PG? Função exponencial. Matou a charada. Então eu posso simplesmente determinar que essa função é exponencial por propriedade. Dessa forma, eu já sei que a forma geral, a lei geral, a regra geral que vai determinar essa variação do tempo que vai determinar a massa é simplesmente f de x igual a a elevado a x vezes b. Agora temos a forma geral. Temos conhecimento que essa é a forma geral. Mas precisamos encontrar os coeficientes. Então, sendo essa a forma geral, quais são os coeficientes a e b? Porque o x é por atribuição. Eu atribuo o x para encontrar o f de x. E o a e o b? Bom, eu tenho os dados da questão. Eu tenho uma tabela. Vamos tentar substituir para encontrar os respectivos coeficientes. Primeiramente, para 0 anos. Então eu tenho f de 0 vai ser igual a elevado a 0 vezes b. A elevado a 0, propriedade de exponencial é 1. F de 0 a questão informe, é a massa inicial. Então eu tenho f de 0 vai ser igual a b. Ou seja, massa inicial igual a b. Então eu encontrei o coeficiente b, é a massa inicial. Vamos tentar encontrar o a? Vamos tentar encontrar usando a outra linha do quadro? Vamos fazer isso. Então, para 5.500 anos, substituindo na forma geral, eu tenho f de 5.500, é a elevado a 5.500, vezes a massa inicial, porque é b. Então, f de 5.500 é dado na questão. Veja que a questão afirma que para 5.500 anos a massa vai ser a massa inicial vezes 0,5. Substituindo, massa inicial vezes 0,5 é igual a sobre 5.500 vezes a massa inicial. Observe, massa inicial multiplicando os dois membros. Posso eliminar. Se eu eliminar, o que vai restar? 0,5 igual a elevado a 5.500. Eu quero encontrar a. Então eu tenho que isolar a de qualquer maneira. Eu tenho um expoente, passo para o outro lado como uma raiz. Então eu tenho 0,5 dentro de uma raiz de 5.500. Eu posso simplesmente transformar isso num exponencial. Eu vou repetir o número que eu tenho dentro da raiz, elevado ao seu expoente dividido pelo expoente da raiz. Então eu tenho a, vai ser igual a 0,5, elevado a 1 sobre 5.500. Encontrei a e encontrei b. Substituo na forma geral e agora eu posso encontrar para 10.000 anos, que é o que a questão quer. Então, vamos fazer isso. Substituindo, eu tenho a forma geral.
F de T vai ser 0,5 elevado a T sobre 5.500 vezes a massa inicial. A questão ela pede qual vai ser a massa para 10.000 anos. Só substituir. Tendo conhecimento da forma geral, eu vou substituir. Substituindo, eu tenho o F de 10.000 anos, vai ser 0,5 elevado a 10.000 sobre 5.500 vezes a massa inicial. 10.000 sobre 5.500, se eu dividir, primeiramente pode cortar 2 zeros em cada um dos membros, no numerador e denominador. Se eu fizer isso, eu tenho 100 dividido por 55, que vai resultar numa dízima periódica de 1,81. 81 sendo a parte periódica. Aproximando, então eu vou ter F de 10.000, vai ser aproximadamente 0,5, elevado a 1,81, multiplicando a massa inicial. Ok? Até aqui tudo bem. Usando uma calculadora científica, eu posso determinar 0,5 elevado a 1,81. Pela calculadora científica, eu tenho que F de 10.000 vai ser aproximadamente 0,2851 vezes a massa inicial. Só que, peraí, 0,2851 eu posso simplesmente transformar em algo dividido por 100. Qual a ideia? Perceba, se eu tenho F de 10.000 vai sendo aproximadamente 28,51 dividido por 100, é a mesma coisa de 0,2851. Mas para que isso? Se eu tenho algo com o denominador 100, eu tenho um percentual. Então eu vou poder trabalhar porcentagem. Posso substituir isso aqui por uma porcentagem. E veja que 28,51 sobre 100 está multiplicando a massa inicial. Então eu tenho uma porcentagem da massa inicial. Que porcentagem é essa? 28,5% da massa inicial. Então, no tempo de 10.000 anos, a massa restante vai ser 28,5% da massa inicial. Então essa é a questão. Veja como a importância de estudarmos função exponencial para modelar questões de muitas vezes de outras matérias. Trabalhamos um exemplo que abrange muito a física e um outro exemplo que abrange muito a química. A importância da matemática nessa interdisciplinaridade. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E obrigado.